Por isso eu quero dar como tema dessa mensagem como vencer as afrontas do inimigo. Porque se tem algo que nos paralisa, é se sentir condenado, é se sentir afrontado pelo inimigo. Se puder projetar para mim, por favor, projeta Romanos 8:1. Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você sabe, eu tenho acompanhado aquilo que os pastores dessa igreja têm ministrado, e eu tenho ficado muito feliz. Eu tenho acompanhado o que o André tem falado no último mês, o André Valadão, o André Fernandes. Eu tenho ficado muito feliz com aquilo que eles têm ministrado, você sabe. E uma dificuldade que as pessoas têm hoje de entender é que Deus, Ele não nos condena, mas Ele condena algumas práticas. Deus não ama o pecado, aquela famosa fala, né? Mas Ele ama o pecador. Então Ele nos convida para uma vida de transformação. E aí, hoje eu quero falar não sobre aquela questão do pecado em si, mas da condenação que nos paralisa, que nos deixa parado. Então, você sabe, se você puder, projeta para mim, por favor, 1 Samuel 17, nós vamos meditar nesse texto. E uma história muito famosa, muito conhecida, a maioria aqui deve conhecer, é a história de Davi e Golias. Diz assim, versículo 1: e os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. 3. E os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então vou contextualizar aqui para você entender. Imagina um vale, e de um lado tinha um exército, que era o exército de Israel, e do outro lado tinha o outro exército, que era o exército dos filisteus, e a guerra ia acontecer ali no meio. Imagina um estádio de futebol, onde que os dois times se enfrentam, e aí de um lado fica uma torcida, do outro lado fica outra torcida. Então era mais ou menos isso que ia acontecer, né? Imagino que a melhor torcida estava de um lado, a torcida do Corinthians, e do outro lado a do Palmeiras. Mas é brincadeira, tem uns que já fecham o coração, já não vou ver a pregação desse cara não, corintiano. Mas irmãos, é brincadeira, mas agora falando sério, esse era o contexto. E um cara chamado Golias de Gate, ele tem uma ideia. E qual que era a ideia dele? Ele fala assim: em vez de todo mundo se matar, eu vou sozinho, e aí vem alguém me enfrentar. Se eu vencer, o nosso exército é campeão, mas se vocês vencerem, aí vocês ganham a guerra. E aí ele, cheio de confiança, né, porque a Bíblia vai falar que ele era um soldado de guerra, um guerreiro forte, alto, ele lança essa palavra. Só que eu quero que você se atente nas características desse gigante, nas características desse homem que veio afrontar o exército de Israel. Versículo 4 diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de que, irmãos? De bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de quê? De bronze. Continua. E trazia grevas de quê? De bronze por cima de seus pés, e um escudo de quê? De bronze entre os seus ombros, e a haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro,
e diante dele ia o escudeiro. Amém? E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes, para que saireis a ordenar a batalha. Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolha dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio. Essa palavra aqui, desafio, ela tem um significado de afronta. E ele diz: hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Só até aí por enquanto. Então, essa palavra, hoje desafio, tem um significado de afronta. Ele estava afrontando o exército de Israel. Porém, quando a Bíblia fala que a armadura dele tinha um capacete de bronze, tudo era de bronze, você sabe, o bronze na Bíblia ele tem significados, assim como a prata e assim como o ouro. Então, quando você começa a estudar a fundo, você vai entender que as medalhas olímpicas e nada disso é por acaso. O ouro, ele representa a glória e a justiça de Deus. A prata, ela representa a redenção, né? E não é à toa que Jesus, ele foi vendido por 30 moedas de prata para nos redimir. Já o bronze, ele tem um significado que aponta às vezes para pecado, para juízo, condenação. Então, por que o capacete dele era de bronze? Porque a mentalidade dele era uma mentalidade de condenação. Ele era uma pessoa que afrontava a todo tempo. Por que o peitoral da sua armadura era de bronze? Porque o seu coração e a sua motivação era cheia de afronta e condenação. Por que as suas caneleiras eram de bronze? Porque ele era firmado na condenação. Era isso que ele sabia fazer, é isso que ele mais sabia fazer, afrontar a todo tempo. Por que o seu escudo era de bronze? Porque a defesa dele é a condenação. Você já viu gente assim? Que às vezes quando tem uma desavença, em vez de querer conversar e resolver, ela te acusa, ela te aponta, ela aponta os seus erros. Em vez de ela chegar e tentar te entender o seu lado e chegar num acordo, e aí ela começa a falar: você falou que eu fiz isso, mas você faz isso. Então, porque às vezes tem pessoas que a defesa dela é a condenação. Essa é a mentalidade de Golias, essa é a mentalidade desse homem. A Bíblia vai falar que ele era Golias de Gate. Você sabe, os nomes na Bíblia não são por acaso. Os nomes na Bíblia têm significado. Golias tem um significado. Um dos significados de Golias é expor, descobrir, levar para o exílio. Você sabe, a palavra exílio significa que você é expulso da sua terra. Você é expulso do seu país. Esse é um dos significados de Golias. Gate tem um outro significado que significa lagar. Lagar é onde prensava as uvas para fazer o suco, para fazer o vinho. Só que lagar para Deus tem um outro significado tipologicamente. Projeta para mim, por favor, Apocalipse 19:15. Diz assim: e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, lagar na Bíblia, tipologicamente, significa o lugar onde se manifesta a ira de Deus. É onde a ira de Deus se manifesta. Então, esse era Golias. Esse, sabe, tudo isso vinha dele. Quando você vê o nome de Golias de Gate, o que você lembra? Ele foi exposto e exilado por conta da ira de Deus. Isso nos faz lembrar de um camarada que estava lá no céu, o nome dele era Lúcifer, e ele foi exposto e exilado por conta da ira de Deus.
o espírito de Satanás estava em Golias. É o espírito dele encarnado. Ele era filisteu. A palavra filisteu, ela traz o significado de rolar no pó. A serpente, ela foi condenada a viver rastejando no pó. Pó na Bíblia aponta para carne, para pecado. O espírito do diabo estava encarnado nele, nesse homem que afronta, nesse homem que acusa. Eu quero dizer para você, acusação paralisa, afronta paralisa. Por isso que no verso 11, depois que ele afrontou, olha o que diz: ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Por que o diabo nos acusa? Por que o diabo nos aponta? Para nos paralisar. Talvez você está aqui e Deus ele te deu um chamado, Ele te deu um propósito, Ele falou com você às vezes desde a infância. Você está recebendo profecias, está recebendo palavras, em algum momento da sua vida você recebeu. Mas aí começa a vir pensamentos na sua cabeça, que às vezes você até pensa que é de Deus, mas são acusações e afrontas do maligno, para te paralisar, para que o propósito de Deus não se cumpra na sua vida. Como que você afirma que paralisa? Olha o versículo 16, o que diz: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias o povo paralisado por afronta. Imagina, todo dia. E aí, ninguém vai lutar comigo? Eu estou aqui. Não tem um servo do Deus vivo de Israel, que vocês tanto falam, que é todo poderoso, que não perde uma batalha. Quem que vai me enfrentar? E aí eles tudo com medo lá, 40 dias ninguém enfrentava. Paralisado. Eu não sei quantos dias faz, não sei quantos anos faz, eu não sei quanto tempo que às vezes você está paralisado diante de uma situação, seja uma situação pessoal, familiar, ministerial, sabe, de trabalho, não sei, em alguma área da sua vida. Mas eu quero te dizer, se você tem se sentido afrontado, acusado pelo diabo, ele quer te paralisar. E hoje o Senhor, Ele quer dizer para você algo. O que Ele tem para você é reafirmar as promessas que Deus tem para você. Ele quer reafirmar para você que Ele é o Deus que luta por você. Ele é o Deus que peleja por você. E Ele é o Deus que te dá a vitória. Versículo 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento para teus irmãos. 18. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos para ver se vão bem, e me traga uma prova de que estivestes com eles. Aqui Davi entra na jogada. Jessé, pai de Davi, pede para ele levar pão para os seus irmãos. Você sabe, Davi representa Jesus nessa passagem, enquanto Golias representa o nosso adversário. Aqui quando Jessé pede para Davi levar pão para os seus irmãos, o pai pede para o filho levar pão para os seus irmãos. Deus Pai pediu para o seu filho Jesus trazer pão do céu para nós, que somos seus irmãos. Então, Ele veio nos alimentar. Ele veio nos alimentar com a palavra, com o seu Espírito, nos ensinando a aprender mais de Deus, a crescer em Deus, a avançar em Deus. Esse era o propósito de Davi nesse momento. Esse foi o propósito de Jesus. E o que Ele pede? Vai lá ver se seus irmãos estão bem. Vai lá, traz notícia para mim, vai servir eles. Mas aqui também tem um princípio espiritual que eu quero deixar para você. A vida de Davi depois dessa ocasião aqui mudou. Ela nunca mais foi a mesma. Essa vitória, para você que já conhece o texto, fez a chave virar no ministério, no chamado, no caminhar com Deus. Depois disso aqui, Davi nunca mais voltou para casa. Depois disso, ele sofreu perseguição, tal, tudo mais, venceu muitas batalhas, mas depois disso foi quando a promessa se cumpriu, que ele assumiu o reinado. E aí, eu quero te dizer,
o que Davi fez para a chave virar? Duas coisas. Ele foi servo, porque ele foi servir, e ele foi obediente ao seu pai. Quando você é servo e quando você obedece, você cresce. Muitas vezes as pessoas vêm me perguntar e falam assim: Léo, como que eu faço para me crescer? No ministério, no chamado, o que eu faço para avançar? E aí, às vezes ela espera que eu pegue um versículo bíblico, que eu pego aqui, faço uma matemática e, sabe, me explico para ela. Eu falo assim: irmão, seja servo e obediente. A sua liderança, sabe, as pessoas que estão à sua volta, onde Deus te colocou, sirva. Nem que seja uma água, nem que seja, sabe, eu cheguei ali, fui me receber guarda-chuva, está chovendo aqui, irmão, na porta do carro. Na hora o Espírito falou: esse vai crescer, esse vai avançar, porque esse é o princípio para crescer. Jesus disse: maior é o que serve. Se o mestre falou, assim é. Então às vezes a gente fica muito preocupado, e eu tenho que conhecer a Bíblia toda, e eu tenho que ler tudo, e eu tenho que jejuar. Irmão, quanto mais você serve, quanto mais você obedece, tudo isso acontece naturalmente. Tem que fazer isso? Tem, mas é natural, não é forçado. Seja obediente e serve para você ver se as coisas não vão fluir. E esse era o caráter de Davi, era o caráter de Jesus. Jesus vivia dessa forma. Davi, ele tinha tudo isso dentro dele, e ele foi servir os seus irmãos. E a história continua, e vai dizer que Davi, ele chega naquele lugar, e quando ele chega num ambiente de guerra, versículo 25, diz assim: e diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Duas coisas que eu percebo aqui. Primeira, o espírito de acusação, ele te paralisa de receber as promessas. Qual que era a promessa? Que o rei ia enriquecer, que ele ia se casar com a filha do rei e ele nunca mais ia pagar imposto. Isso nos lembra o quê? Prosperidade, família abençoada, família no reino de Deus. Então, às vezes o espírito de acusação, ele nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Deus tem promessas para mim e para você, o diabo quer paralisar isso. Mas, você sabe, com tudo isso, a maior indignação de Davi, a maior motivação, não foi nem a promessa. Ainda que a promessa era muito boa, ainda que Deus tinha tudo isso, ele ouviu tudo aquilo, ele falou assim: é tudo isso? Legal, beleza, mas eu quero saber de verdade, quem que é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Essa era a indignação dele. Promessa eu sei que Deus tem, ele já falou para mim, ele já falou, agora eu quero saber quem que é esse aí que vai cair por terra. A nossa indignação tem que ser contra o inferno, porque as promessas são consequências. Já disse o Senhor Jesus: busque em primeiro lugar o reino de Deus. O reino guerreia, o reino avança, o reino luta, o reino ele olha para o Senhor e confia, e as promessas vêm, as demais coisas são acrescentadas. Então isso estava no coração de Davi. E você sabe, irmãos, essas promessas vieram depois. Vieram depois. Então, se você tem uma promessa, apenas lute contra o espírito do acusador. O Senhor vai te honrar, que as promessas são consequências. E a história continua. Versículo 28. Versículo 28 diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes
para ver a peleja. Aqui a afronta começa a vir do irmão de Davi. A afronta já não estava vindo mais do Golias, estava vindo do irmão. E aí ele continua. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se. O que ele fez, irmãos? Desviou-se dele para o outro lado e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Aqui tem um princípio para a gente lidar com os nossos irmãos. Um princípio espiritual. Quem que era o inimigo de Davi? Golias. Golias era o inimigo de Davi. Eliabe era o inimigo de Davi? Era o seu irmão. Porém, o seu irmão o afrontou. O que ele fez? O que eu fiz agora? Baixou a cabeça e foi perguntar para outra pessoa. Desviou-se dele. Ele não continuou a afronta. Ele não continuou acusando. Ele não continuou o debate. Ele não usou a mesma arma de Golias, o escudo da fé. O escudo de bronze. Ele não usou isso. Ele se desviou. E é assim que nós devemos fazer na nossa caminhada. Porque quantas e quantas pessoas... eu vou sair da igreja porque o pastor falou algo que eu não gostei. Eu vou sair da igreja, eu não vou participar mais do GC porque eu fui no GC. E aí o líder liberou uma palavra ali, para mim foi uma indireta. Está usando o altar, né, para mandar indireta, ou isso e aquilo. E começa a falar, sabe? Eu estou magoado, eu estou isso, eu estou aquilo. Irmãos, nós somos seres humanos. A Bíblia fala que o homem que diz que não peca é mentiroso. Então se você vem para a igreja esperando encontrar algo perfeito, irmão, fala para você, não venha para a igreja. Você vem para a igreja para procurar um lugar de aperfeiçoamento e não um lugar perfeito. E é um lugar onde Cristo aperfeiçoa de glória em glória. Então quando você se deparar com uma situação de afronta entre os irmãos, se desvia dele. Vai passar. É seu irmão, não vai deixar de ser seu irmão. Você sabe, eu tenho um irmão muito querido, ele está com 17 anos. Eu lembro, meu sonho sempre foi ter um irmão. Quando ele nasceu, eu tinha 10 anos. E eu brincava muito com ele. E eu vi ele dar os primeiros passos. Eu estava brincando com ele, ele deu os primeiros passos. Amei muito. Esse mesmo irmão me viu entrar na droga. Esse mesmo irmão me viu não dar atenção para minha família. Porque eu fazia tantos shows, que eu viajava tanto, que eu vivia dormindo na casa dos outros. Eu ia para Santa Catarina e ficava 2 semanas lá. Aí vinha para o Paraná, ia lá para Curitiba, Ponta Grossa, ficava por lá. Aí eu não sei para onde, aí ficava por lá. Minha família não tinha nem notícia de mim. Minha mãe falava, tá tudo bem, tal, mandou mensagem, tá bem hoje, tal, não falou nada, tal. E eu não participei dessa fase do meu irmão da adolescência. Não participei. E aí isso gerou situações que muitas vezes ele ficou chateado comigo. Aquela imagem de que ele tinha de um irmão super-herói se perdeu com o tempo. E com tudo isso que aconteceu, quinta-feira passada, no Molive, eu e ele, nós estávamos jogando bola no mesmo time, lutando para levantar o troféu. Ainda que a gente não levantou o troféu, né? A gente crê que um dia a gente vai chegar lá. Teve um torneio lá, foi uma bênção. Mas não deixou de ser meu irmão. Não vai deixar, vai ser sempre seu irmão. É igual pai e mãe, a gente não escolhe. Irmão a gente não escolhe. Você vem para a igreja e você agora tem irmãos. Então, diante dessas situações, você se desvia e você vai lutar contra Golias. Golias é o nosso adversário, não é o nosso irmão. Diante disso, nós entramos em uma guerra espiritual. É por isso que a Bíblia vai dizer, lá no livro de Efésios, que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Nossa luta não é contra homens, irmãos. Nossa luta é espiritual. A nossa luta, ela é muito mais real do que aquilo que nós achamos que é. Eu gosto de contar um exemplo sobre o mundo espiritual, que muitas pessoas negligenciam de que o mundo espiritual é verdadeiro. Porém, imagine que você está caminhando, sabe, numa linha de trem, e você está nessa linha de trem, e você vai com seus olhos fechados, e você começa a declarar que
Não existe trem que passa por aquela linha. E você vai caminhando e caminhando com seus olhos fechados. E aí começa a tocar uma buzina bem alta, né? Então minha família mora lá em Cambé, lá tem a linha de trem lá. Quando toca o trem passar no centro da cidade, você escuta lá do outro lado. E aí você começa a ouvir. E quanto mais perto o trem vai chegando, mais alto vai ficando. Só que tem pessoas que têm tendência a olhar para a realidade e dizer que é uma mentira. E aí vamos supor que você está caminhando nessa linha de trem e fala assim, eu estou ouvindo coisas. Não existe, o trem não existe. E cada vez fica mais alto, cada vez fica mais alto. Até que chega uma hora que esse trem, ele vai te atropelar e vai destruir a sua vida. E eu quero te dizer uma coisa, o mundo espiritual, ele funciona da mesma forma. Mesmo que você negligencie que ele existe, mesmo que você fale que ele não acredite, de um jeito ou de outro ele vai te afetar, até o ponto de arrancar a vida, porque é isso que o diabo quer. Ele veio para roubar, matar e destruir. É isso que nós temos visto no mundo afora, pessoas negligenciando que essas músicas que estão tocando por aí afora, que as músicas que eu cantava, eu falo com prioridade, estão afetando as nossas crianças. São crianças que escutam isso, e isso impregna na alma, e lá na frente tem um trabalho de cura, de libertação por conta de tudo isso. Pessoas negligenciando, sabe, que o mundo espiritual é real, negligenciando que nós não devemos nos conformar com esse mundo, a Bíblia já diz. E aí, o chamado de Deus hoje para nós é esse, entender o quanto o mundo espiritual é real, o quanto a nossa luta é no mundo do espírito, mas acima de tudo, sem medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Nós servimos um Deus todo-poderoso. Então a palavra hoje não é para você olhar para o mundo espiritual que é tão real, que é um mundo espiritual que às vezes tem um certo poder, uma certa força, e ficar com medo e ficar amedrontado. Porque o diabo, ele é o nosso adversário, mas ele não é adversário de Deus. Deus é todo poderoso, e nós só perdemos para o inimigo quando nós saímos da forte mão, da proteção dele, debaixo das suas asas. Porque enquanto nós estivermos debaixo da sua proteção, irmãos, nós vamos permanecer de pé. Quantas e quantas promessas o Senhor já deixou? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar até a vinda de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Você vai lendo, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você vai lendo, você vai percebendo que tem um Deus que nos ama, tem um Deus que cuida de nós. Então essa luta, ela é espiritual. Essa luta não é contra, sabe, homens, não é uma luta natural. E eu quero te convidar a continuar meditando nesse texto. E versículo 34. Não, vamos, para ganhar tempo, vamos ao 38. Então, antes de eu ler, eu vou explicar para você. Davi, ele decide lutar essa guerra. Ele chega diante de Saul. E aí Saul começa a conversar com ele. Fala, será mesmo, cara, que você vai conseguir e tal? O cara é forte, você é baixinho assim, meio fraco. E aí ele fala para Saul, né? Fala para Saul, ó, já matei um urso, já matei um leão para defender as ovelhas do pai. O Senhor vai me dar esse filisteu também, eu vou vencer também, porque o Senhor é comigo. Ele explica tudo isso para Saul. Aí Saul aceita a proposta dele de enfrentar o gigante. E aí Saul oferece uma armadura para ele. 34 diz assim: então disse Davi a Saul, teu servo, 38, perdão. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de que, irmãos? De bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O que Saul entregou para ele? Um capacete de bronze, que fala sobre uma mentalidade de condenação. Irmãos, nós nunca vamos vencer o inimigo quando nós lutarmos contra ele com as mesmas armas que ele luta. Nunca vamos vencer. Infelizmente, tem muitas pessoas tentando edificar a igreja dessa forma, achando que é o certo.
Então, sabe, o pastor que condena a ovelha que condena o pastor, sabe, vira aquele negócio. E aí quando você olha para isso, o que você percebe? Às vezes o cara chega, e aí ele, vou pegar um exemplo, quantas pessoas eu já vi chegar, usuário de droga. Hoje eu trabalho no Molive, então a gente trabalha com acompanhamento, com aconselhamento. Quantas e quantas pessoas eu já vi chegar destruídas, e daqui a pouco, sabe, está fluindo em Deus, está crescendo em Deus, está avançando em Deus. O Douglas, posso falar? O Douglas está ali, veio do Rio de Janeiro para se tratar, está chegando no seu 5º mês. Se você olha assim para a pessoa, se batizou, graças a Deus, está caminhando com Cristo, tem uma promessa de que a família vai se mudar para Maringá, para servir a Deus aqui em Maringá, está crendo nisso, está afirmado nisso. E por quê? Porque o trabalho que é feito não é um trabalho de chegar nele e falar assim: cara, será mesmo que esse batismo aí é de verdade? Mas aquele dia que você levantou a mão para aceitar Jesus lá, será que é de verdade mesmo? Sei não, hein? Essa oração que você está fazendo aí, é sincera? Sei não, hein? E quantas pessoas já se afastaram por conta disso? Porque, você sabe, chega um momento que a pessoa fala assim: cara, eu estou buscando, eu quero caminhar, eu quero avançar, e o cara fala que eu não mudo. Então, a única coisa que ele faz é concordar. Ele concorda com aquilo que ele é. Se eu não tenho jeito, eu não tenho jeito, então eu vou voltar. E aí ele volta. Então, por isso que a igreja, ela é um lugar que recebe, mas ela não é um lugar onde você permanece como você está. Isso não significa que você vai chegar e vai falar assim: então você pode fazer tudo e faz o que você quiser. Não. Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de santidade. A forma que você edifica é o que vale. E aí a forma de edificação, nós vamos ler aqui agora. Essa é a forma de edificação. Então, versículo 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Até aí, ele tomou o que, irmão, sobre as mãos? Um cajado. Cajado é o que? Ferramenta de quê? Pastor. E pastor apacenta. Pastor mostra o caminho. Quando disciplina é com amor. O pai que ama disciplina os filhos. A correção não é para reprimir. Isso é o que eu mais escuto do meu pastor. A correção não é para diminuir, mas para ensinar. Por isso que a Bíblia fala que a exortação é em amor. Precisa ter sabedoria. Ontem eu estava no grupo de apoio. Hoje também eu trabalho nesse ministério de grupo de apoio com dependentes químicos. E aí o rapaz chegou em mim e falou assim: pega um bilhetinho aí na caixinha de promessa. Eu peguei. Olhei lá um Provérbios: ensine com amor. A fé é Deus, essa é a palavra. Essa é a palavra. Ensine com amor. Então até a disciplina é com amor, o apacentamento é com amor, porque você não pode deixar você criar raiva pela alma, pela vida. Infelizmente é isso que o diabo quer produzir, é isso que ele quer fazer. Então, como que nós edificamos? Nós reafirmamos quem a pessoa é. Quem a pessoa é. Então a pessoa está falhando na caminhada. Cara, você é um filho de Deus, e filhos de Deus não fazem isso. Mas eu estou mentindo. Cara, você é filho de Deus, e Deus é a verdade. Mas eu estou me prostituindo e tal. Você é filho de Deus, e filho de Deus vive em santidade. Você reafirma a identidade, se chama para perto. Você diz: isso está errado. Jesus, ele já fez isso. Quando ele chegou naquela mulher adúltera, aquela multidão, a lei de Moisés diz para apedrejar, vão apedrejar ela. Aí ele fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atira, o povo vai embora. E ele diz: eu não te condeno, porque ele poderia condenar, mas ele não condena. E aí, o que ele faz depois disso? Ele reafirma o que ele deseja para aquela mulher: que ela viva em paz, mas que ela não continue com a prática daquele pecado.
Então ele reafirma a identidade. A sua identidade é viver uma vida com uma paz que está sobre toda a compreensão e entendimento. Mas eu não quero que você continue nessa vida para continuar tendo problemas. Então essa é a forma de ensinar, essa é a forma de apacentar. E é isso que Davi tinha uma certeza, que ele precisava guerrear com essas armas de pastor. E a história continua, já estou caminhando para o final. Então, versículo 43 ao 50, eu quero ler com você. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus, e eu, o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoo a Davi? Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Aqui eu imagino que ele estava gritando, irmãos. Aqui eu imagino, quando ele viu que Davi estava começando a mostrar para ele que tinha confiança em Deus, ele falou: eu preciso aumentar, o barulho da buzina do trem vai aumentar, eu estou chegando perto, eu vou afrontar mais, eu quero ver até onde esse cara vai. E aí a história continua. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu, as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. E sucedeu o que? Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na onde, irmãos? Na testa, no lugar onde está a mentalidade. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém? Olhe para cá, eu pedi para projetar uma imagem, se puder projetar. Davi acertou o gigante na testa, no lugar da condenação, no lugar da mentalidade de afronto. Ele destruiu essa mentalidade. Foi para isso que ele veio. Então, quando nós olhamos para Golias, você sabe, Golias tinha espada, Golias tinha lança, Golias era grande, ele tinha armadura. Parece que a maior arma dele era tudo isso, mas eu quero te dizer que não. A maior arma de Golias eram as suas palavras de afronta e acusação. A maior arma. Às vezes nós olhamos para o inimigo no mundo afora, nós falamos: a maior arma do inimigo é a droga, a maior arma do inimigo, sabe, são as coisas naturais que ele mostra para a gente, sabe, é uma casa de prostituição, é uma boate, é isso, e as pessoas começam a falar: é isso e aquilo. Mas antes que tudo isso aconteça, ele trabalha aqui, ó. É aqui que ele trabalha. Antes da pessoa entrar lá dentro, é aqui que ele está trabalhando. É aqui que ele está agindo. Desde quando uma criança é pequenininha, ele está atuando na alma da criança. Então, a maior arma dele é a condenação. Um dos significados dos nomes do diabo é acusador. É isso que ele faz. Ele é mentiroso desde o princípio, e ele mente para nós a todo tempo. Então essa era uma das suas armas, e Davi, ele vence isso, ele teve um discernimento disso. E eu quero te dizer uma coisa: o Senhor está te chamando hoje para vencer.
Mas como que Davi venceu? Então eu trouxe o tema dessa mensagem: como vencer as afrontas do inimigo. Como vencer as afrontas do inimigo. Davi, ele acertou a pedra na testa do gigante. Mas antes de acertar a pedra na testa do gigante, Davi liberou palavras. Da mesma forma que o inimigo liberava palavras contrárias, Davi liberava palavras. Então, é assim que nós vencemos as guerras espirituais, com palavras. Por isso que é importante orar, por isso que é importante interceder, por isso que é importante olhar para um contexto, para uma situação, para uma adversidade e declarar no nome de Jesus, que está sobre todo nome, nome de poder, nome de glória, nome majestoso, nome santo, nome poderoso, nome glorioso, é o nome dele. E é nesse lugar que nós vencemos. Você sabe, as palavras, elas são tão poderosas, que Jesus venceu com palavras. Jesus multiplicou pães com palavras. Jesus expulsou demônios falando. Jesus ressuscitou falando. Jesus venceu as afrontas do diabo no deserto falando. Primeiro você conhece, porque ele conhecia o que ele tinha que falar. Você está recebendo o conhecimento hoje, depois você fala. E aí você fala. Provérbios 18, 21 diz que o poder na língua é de vida e de morte. Aquilo que você declara tem poder. Tem poder. Esses dias eu conversando com o acolhido, e aí a gente tem aquela conversa, e Léo, acho que isso tem que mudar, isso aqui tem que melhorar, não sei o que, eu tentando entrar no acordo. Aí ele falou assim, cara, por causa disso eu acho que eu vou desistir. Eu falei, opa, desistir, irmão? Não. A conversa estava num rumo aqui. Agora você falou de desistir, agora a conversa tomou outro rumo. Agora eu não quero nem saber do que aconteceu, agora eu quero repreender essa palavra aí que saiu da sua boca. Olhei para a cara dele e falei assim, eu não quero ver você falando mais isso. Aí ele já, não, desculpa, tal. Falei, a palavra tem poder. Eu não quero ver você falando mais que você vai desistir. Se acontecer alguma coisa aqui, nós somos irmãos. A gente resolve. Mas desistir não, porque é isso que o diabo quer. Você entende? Então, isso aqui, quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Foi o primeiro filme cristão que eu assisti. Chorei horrores. Uma semana de convertido. Imagina, você tá naquele gás, vou pôr um filme aqui para você, irmão. O filme é bom, na hora que eu paro para assistir aquele filme. Para quem já assistiu esse filme, para quem não assistiu, eu vou dar um spoiler. A mulher, ela tem um problema no seu casamento. E o marido dela começa a se encontrar com outra mulher. Diante dessa situação, ela fica desesperada, ela não sabe como resolver para que o casamento dela permanecesse firme. O marido só pensava em trabalho, só pensava em dinheiro, só pensava nessas coisas. E ela vai pedir aconselhamento para uma senhora experiente cristã. E a senhora basicamente diz para ela, sua guerra é espiritual. E aí essa mulher vai e faz um quarto de guerra. E aí na hora que ela faz aquele quarto, ela separa um cômodo da casa dela, ela começa a colocar versículos na parede, ela ora e coloca lá. Aí o marido chega em casa, passa, olha assim, fala, sua mulher está diferente, hein? Mulher não era de orar, agora está orando. Mulher não era de ir na igreja, está indo na igreja e tal. E aí Deus vai trazendo paz para ela, porque ela está buscando e Deus está sustentando no meio da guerra. E aí ela vai fazendo isso, até que chega um dia que ela fecha a porta da casa dela, sai para fora e fala assim, na minha casa não, diabo, vai embora em nome de Jesus. Depois que ela faz aquela oração, tudo começa a mudar, casamento é restaurado, o marido começa a dar mais atenção para a família, as coisas começam a avançar, aquilo que estava travado se rompe, sabe? E é isso que eu quero dizer para você, é sobre isso. A vida com Cristo é sobre isso. Quantas e quantas recaídas eu não tive nessa vida de uso de drogas, e o diabo me levava a tentar que a minha guerra é porque eu preciso ir para a psicologia, entender aqui, entender ali e tal, não sei o que, e é assim que acontece, e assim diz isso, diz aquilo, e realmente diz muita coisa mesmo, que
tem verdades, né, vamos dizer assim, mas a verdade absoluta é que antes que algo se torne natural e espiritual, preciso fechar brechas, preciso declarar em nome de Jesus para vencer. E aí, quando isso caiu no meu coração, eu recebi uma palavra do pastor Celso, aquele que começou a boa obra na sua vida, vai completar. Eu falei, amém, eu vou orar em cima disso. Eu comecei a orar em cima disso, me fortaleci e comecei a caminhar com Cristo. Então eu estou falando isso para você, porque a nossa guerra é contra esse espírito de acusação, irmãos. Essa é a nossa guerra e vai ser até o último dia. Essa é a arma dele. O diabo não muda as suas armas, o diabo não muda as suas formas de nos atacar. Quero te convidar a ficar de pé, para a gente orar. Mas antes, eu quero te dizer uma coisa. Projeta para mim, por favor, 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então a Bíblia está falando que o diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Essa palavra bramando é rugindo. Por que ele está rugindo todo o tempo? Porque ele quer nos causar medo, ele quer nos causar afronta, para nos paralisar. É por isso que ele ruge, é isso que ele faz, é sempre isso que ele vai fazer. Porém, essa palavra, ele está bramando como um leão. Essa palavra como, significa que ele não é o leão, porque ele está imitando o leão. Nós sabemos que só existe um leão, e esse leão é Jesus. Esse leão é o rei da tribo de Judá. Ele é o leão, é o rei da glória, é o rei dos reis. Então o que ele faz? Ele imita Jesus, porque quando Jesus ruge para Satanás, ele tem que se render. E ele fala, eu vou tentar imitar ele, para ver se eu consigo fazer essas coisas acontecerem também na vida dos meus adversários. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão, quando você entender que ele não é o leão, quando você entender que esse rugido é apenas uma afronta, que esse rugido não tem poder contra a sua vida, quando você confia em Deus, quando você depende de Deus, as coisas começam a mudar, a sua família começa a avançar, o seu filho sai das drogas, o seu filho sai do crime, aquilo que não prosperava começa a prosperar. O ministério que estava paralisado começa a avançar, começa a multiplicar, começa a dar frutos. Se você é ministro de louvor e você quer crescer no ministério de louvor, mas parece que não vai, eu não entendo isso. Vai avançar, é o bramido do leão, é as coisas, mas não multiplica, não vai, não avança, vai avançar, é o diabo rugindo. Você sabe, quando a leoa caça, né? Porque o leão não caça, é a leoa que caça, né? Ele fica lá só no bem bom, só esperando. Então, você que assiste Discovery Channel, ou você que pesquisa, vai saber que quando ela vai caçar, ela não ruge, ela vai em silêncio. E ela vai contra o vento, porque se o vento for a favor dela, a presa vai sentir o cheiro e vai correr antes. Então ela vai contra o vento e ela vai indo. E quando ela percebe que ela pode atacar, ela ataca e pega. Mais uma prova de que o diabo não é o leão. Isso tem que ficar muito claro pra gente. O poder de Deus tem que ficar muito claro. O rei dos reis é o Senhor. O diabo não é rei. Ele não recebe esse título de rei. A única coisa que ele recebe é o quê? Que ele é o príncipe desse mundo, que ele tem um certo poder sobre esse mundo que jaz no maligno. Mas o rei é o Senhor. E Davi, ele tinha uma certeza disso. E eu quero reafirmar algumas coisas para você hoje. Eu quero reafirmar a sua identidade. Sabe o que a Bíblia fala sobre você? Que você é nova criatura. Sabe o que a Bíblia fala a seu respeito? Que você recebeu o poder de ser chamado filho de Deus.
Salmos 91 vai falar que você é protegido. A Bíblia vai falar que você é mais que vencedor sobre todas as coisas que você enfrenta. A Bíblia vai falar que você é cordeiro com Cristo, que você tem uma herança, que você é imagem e semelhança do Senhor, que você tem a mente de Cristo, que você é a carta viva de Cristo, o perfume de Cristo está em você. Você é príncipe de Deus, você é adorador, você é sacerdote, você é escolhido, você é bendito, você é abençoado. Então hoje eu vim aqui reafirmar a identidade, a sua identidade em Cristo Jesus, porque eu tenho certeza, o diabo me ataca, o diabo ataca líderes, ataca todos, a todo tempo. Então eu tenho certeza que todos que entraram aqui, grande maioria, receberam acusações essa semana. E é tempo da gente vencer essas acusações. Como que eu vou vencer essas acusações? 2 Coríntios 4,13 diz assim, projeta para mim por favor, 2 Coríntios 4,13: e temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Quero te fazer um convite para você declarar diante do mundo espiritual agora. Declarar as verdades de Deus sobre aquilo que o diabo tem afrontado a sua vida. Quero te convidar a fazer a oração. Se você quer sair do seu lugar, para a gente orar aqui na frente, para a gente declarar as verdades do Senhor sobre as afrontas do inimigo sobre as nossas vidas. Sai do seu lugar. Enquanto o louvor toca, queria que você orasse com autoridade. O que está preso? O que não avança? O que afronta? Declare com fé, declare com confiança, declare com entendimento. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Diga isso. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele te ajuda, querido. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda aleluia. Pai, nós declaramos hoje em nome de Jesus, nós declaramos em nome do Senhor Jesus, toda afronta do inimigo, tudo aquilo que tem vindo aos nossos ouvidos, a nossa alma, a nossa mente, como palavras que vêm para nos paralisar, palavras que vêm para nos amedrontar, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Declaramos em nome do Senhor Jesus que a nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está no Senhor dos Exércitos, aquele que luta por nós, aquele que peleja por nós, aquele que nos dá o discernimento da ferramenta correta que nós devemos usar.
Nós não queremos usar, Senhor, as armas de bronze. Nós não queremos usar, Senhor, a condenação. Nós queremos usar o ouro de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a reafirmação das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Por isso eu declaro hoje, em nome do Senhor Jesus, seus filhos que aqui estão, que as promessas sejam reafirmadas. As promessas sejam reafirmadas sobre os filhos, sobre a família, sobre as finanças, sobre o lar, sobre o ministério, sobre todas as áreas da vida em nome do Senhor Jesus. Todas as áreas da vida em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos as verdades. Eu declaro que vocês são aquilo que a Bíblia diz que vocês são, em nome do Senhor Jesus. Você é aquilo que Cristo sonhou para você. Desde o ventre, você é escolhido para ser profeta das nações. O Senhor escreveu os seus dias de um tempo onde que já era eterno. Ele já sonhou com você. Ele já sonhou com você. Oh Deus, eu declaro fé, eu declaro esperança, eu declaro expectativa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Me engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito. Você que confia, declare. Sobre toda a terra. Só a igreja agora declare. Queremos o teu nome engrandecer. Só tu és. Se você puder, aplauda o Senhor, porque Ele é bom e Ele é o seu Deus, é o Deus que te fortalece. Queridos, não fale aquilo que você vê, fale aquilo que você crê. Se Davi fosse falar o que ele via no tempo que ele estava lá com as ovelhas, talvez ele ia falar: o que foi profetizado na minha vida foi bobagem. Se ele fosse falar o que ele via no tempo das afrontas que ele recebia dos irmãos, talvez ele fosse falar: é verdade, eu acho que eu não tenho mesmo chamado para nada. Eu acho que o que foi profetizado na minha vida lá atrás, não há confirmação dos meus irmãos. Talvez se ele fosse falar o que ele via quando ele se encontrou com Saul e ele entrou dentro daquela armadura gigante: eu acho que eu não nasci para isso não. Se a gente for falar, queridos, aquilo que a gente vê, é bem provável que a gente não alcance os lugares das promessas. E quando chega diante do gigante, se ele fala o que ele vê, o gigante daquele tamanho, gritando, babando, mas ele não falou, queridos, o que ele via. Ele falou o que ele cria. E nós cremos, por isso nós falamos. Hoje nós aprendemos como vencer as afrontas do inimigo. Queridos, aprenda a falar certo. Qual que é nosso desafio de prática de fé?
Aprenda a falar aquilo que você crê diante dos teus desafios, para que você saia vitorioso e alcance o lugar das tuas promessas. Amém? Querido Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Léo, pela vida dos pastores que aqui estão. Obrigado, Senhor, pela vida de cada filho e filha do Senhor aqui nessa noite. Senhor, sela, Senhor, no nosso coração as verdades da Tua palavra e nos eleva, Senhor, a caminhos mais altos de entendimento, de amor, de fé. E, Senhor, que falemos, Senhor, a cada tempo aquilo que cremos, em o nome de Jesus. A igreja diz amém. Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus.